Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 30 de janeiro, terça-feira da quarta semana do tempo comum. Dia em que convido toda a sua família para juntos partilharmos a palavra de Deus. Hoje, refletindo o Evangelho de Marcos, no capítulo 5, versículo do 21 ao 43. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filha está nas últimas. Vem e põe as mãos nela para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Numerosa multidão o seguia e comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos. Gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por trás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e temendo, percebeu o que havia acontecido, caiu aos pés de Jesus e contou-lhe a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegou alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estava chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que esta confusão, esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou-a pela mão e disse à menina: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente, começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo, e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, o exemplo do chefe da sinagoga e daquela mulher que se consumia havia 12 anos, perdendo sangue, é uma motivação para que possamos seguir Jesus com fé. Seguir Jesus consciente de que precisamos estar muito próximo dele em todos os momentos. Portanto, meus irmãos, minhas queridas irmãs, não nos basta apenas estar entre a multidão que segue Jesus e o comprime, mas aproximarmos dele, tocá-lo, cair a seus pés, confiante de que ele tem poder para nos devolver a vida. Muitas vezes, amados irmãos, queridas irmãs, seguimos a Jesus, mas ficamos no meio da multidão, sem ter consciência do que buscamos, do que precisamos e do que queremos. Não temos conhecimento da realidade da nossa vida, das nossas reais necessidades e pedimos coisas sem importância. Queremos receber tudo e não conseguimos nada. Jairo, o chefe da sinagoga, aproximou-se de Jesus, caiu a seus pés e foi determinado e firme quando disse ao mestre: minha filhinha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela.
Por isso Jesus deu ouvido ao pedido daquele pai que rogou pela sua filha com fé e acompanhou até a sua casa, reanimando a menina que apenas dormia. Não tenhais medo, basta ter fé. Foi o que disse Jesus. Não tenhais medo, basta ter fé. No caminho, Jesus foi tocado por uma mulher, já cansada de lutar com os meios humanos, pois já havia gasto tudo o que possuía para estancar uma hemorragia que lhe tirava a vida. Ela não tinha mais nada. Muitas vezes, amados irmãos, queridas irmãs, quando não temos mais nada, nem mais aonde recorrer, é quem buscamos verdadeiramente aquele que é tudo. Por isso aquela mulher acertou-se de Jesus com uma fé e apenas tocou nele. Tocou o manto e foi notada por ele. Veja que a fé se manifesta também através dos nossos pensamentos e desejos. Meus irmãos, queridas irmãs, Jesus precisa perceber que o que o buscamos, o que o tocamos, com nossos pensamentos e nossos anseios, que seja um buscar, um toque com fé. É muito importante que ele alcance o nosso desejo sincero. Veja que aquela mulher enfrentou a multidão para tocar em Jesus, sem mesmo esperar ser notada. Não se importou de expor a sua enfermidade, que naquela época era considerada uma maldição. Jesus também conhece quando o procuramos de coração. Jesus também conhece quando não temos dúvida em expor as nossas mazelas, quando passamos vexame, porque todos estão descobrindo os nossos segredos, porque temos fé. Que a fé, portanto, seja o nosso maior motivo para nos aproximarmos, para que possamos assim tocar verdadeiramente em Jesus Cristo. Portanto, caríssimos irmãos, queridas irmãs, você já tentou aproximar-se de Jesus com fé e tocar no seu manto com seus pensamentos? Você tem vergonha de expor diante da multidão as suas mazelas quando se aproxima de Jesus? Você tem fé que Jesus pode curá-lo, Jesus pode curá-la dos vícios que carrega? Qual é a sua enfermidade nesse dia de hoje? Pense nisso, meus irmãos, minhas queridas irmãs, e apresente as suas enfermidades a Jesus. Aproxime-se cada vez mais dele com um coração sincero, coração verdadeiro. E peçamos ao Pai para nos tornarmos solidários com todas as vítimas da exclusão social, especialmente as mulheres, a exemplo dessa mulher citada nesse evangelho. É o exemplo de Jesus Cristo, que libertou da opressão em que se encontrava. Que possamos assim também sermos portadores desse feito grandioso para aproximar essas pessoas a Jesus, como também devemos nos aproximar de Jesus com um coração sincero, com muito anseio e muita fé. Assim seja. Amém. Desejo a todos vocês, meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, uma santa e abençoada terça-feira, e que desça sobre vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.